Na terça-feira 27, o ministro Benedito Gonçalves emitiu seu voto favorável à manutenção da minuta do golpe no julgamento da ação no Tribunal Superior Eleitoral TSE que poderia resultar na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro PL por 8 anos. Nesse caso em particular, a Corte retomou o julgamento referente às acusações de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por parte de Bolsonaro. As acusações surgiram em relação a uma reunião realizada em julho de 2022, na qual o ex-presidente fez críticas ao sistema eleitoral. É importante observar que minha base de conhecimento se encerra em setembro de 2021, portanto, não tenho acesso a informações atualizadas sobre o desfecho do julgamento ou quaisquer desenvolvimentos posteriores. No julgamento desta terça-feira, o relator do processo, o ministro Benedito, iniciou a leitura do seu voto. Durante sua fala, ele rejeitou todas as questões preliminares apresentadas pela defesa de Bolsonaro. As questões preliminares são pontos levantados pelas partes envolvidas no processo e que devem ser discutidos antes da análise do mérito do caso. A defesa de Bolsonaro reiterou algumas preliminares que já haviam sido rejeitadas pelo TSE, como questões processuais que questionavam a competência da Justiça Eleitoral para julgar o caso, bem como a inclusão da minuta do golpe no processo. A minuta do golpe é um documento que foi encontrado na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no início de janeiro. Esse documento previa um possível decreto de estado de defesa no TSE, o que permitiria ao então presidente Bolsonaro interferir nas atividades e atuação do tribunal, algo que é considerado inconstitucional. No caso em questão, a inclusão da minuta do golpe ocorreu a pedido do PDT, após o encerramento da fase de instrução do processo. Essa inclusão e os possíveis desdobramentos da suposta conexão do documento com Bolsonaro foram assuntos centrais nas manifestações dos advogados durante o primeiro dia de discussão sobre o processo. O relator destacou que a admissibilidade da minuta do golpe não contradiz ou revoga a jurisprudência estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE nas eleições de 2014, em relação aos limites e objetivos da demanda. Segundo o relator, a minuta está conectada ao pedido inicial da ação, no qual o PDT menciona a disseminação de desinformação sobre o processo eleitoral por parte de Bolsonaro. Benedito mencionou o caso do julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, em que o TSE rejeitou a inclusão de novas informações sobre supostas irregularidades que teriam beneficiado a chapa nas eleições de 2014, pois esses fatos novos não foram apresentados como desdobramentos do relato inicial. O relator argumentou que, no julgamento contra Bolsonaro, basta ler a petição inicial para constatar que o PDT atribui aos investigados uma estratégia político-eleitoral baseada em desinformação sobre as urnas e a atuação do tribunal. Essa estratégia, de acordo com o relator, teria sido colocada em prática durante a reunião com os embaixadores. No processo, o ex-presidente é acusado pelo PDT de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, devido a uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022, na qual ele fez ataques ao sistema eleitoral. O então candidato a vice-presidente na chapa, Walter Braga Neto, também é réu no processo. Os votos dos demais ministros da Corte serão apresentados na sessão de quinta-feira 29, seguindo a ordem estabelecida: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes. A defesa de Bolsonaro já indicou que irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal STF em caso de derrota no TSE. Antes de acionar o STF, é necessário esgotar todas as possibilidades de recurso na Corte Eleitoral. Dessa forma, uma eventual condenação deverá ser contestada por meio do chamado embargo, que permite esclarecer contradições e obscuridades no acórdão, mas não tem o poder de alterar a decisão nem suspender o efeito de uma eventual inelegibilidade.